convidar o pastor Marcos Vianai, vai trazer a mensagem que Deus já colocou no seu coração. Pastor Marcos é pastor na igreja primeira na ilha. Auxiliar. Pastor Auxiliar. Ali juntamente, né, pastor Milton. Que Deus abençoe a sua vida e queremos ouvir o recado de Deus. Deus abençoe. Boa noite, igreja. Graça e a paz de Jesus Cristo esteja com os irmãos, amém? É bom estar aqui. Quando eu fui convidado para vir aqui, foi uma alegria no meu coração pelo fato de retornar a essa igreja. Depois de muito tempo, estive aqui na consagração do Ministério Diaconal de algumas irmãos e irmãs aqui, e fiquei muito feliz em ver pessoas que não via há muito tempo, já está se consagrando as suas vidas no Ministério da Igreja, Ministério Diaconal, um ministério muito importante. E hoje, estar aqui para conversar com os irmãos, né, nesse Dia das Mães, que felicita todas as mães da igreja. E para falar nesse meio da família, o assunto que veio no meu coração foi como a gente pode evitar problemas familiares. Então o tema é evitando problemas familiares. E o texto base é Gênesis 37, de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José, de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Estava este jovem com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque seu filho era o filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Qual foi o sonho de José? Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e a inclinavam ao meu molho. Então eles disseram a seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deverás estar dominando sobre nós? Por isso tanto o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, em que eis o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai, e disse: Que sonho é esse que sonhaste? Porventura viremos eu, a tua mãe e os teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração, evitando problemas familiares. Para entender como chegou a esse texto, a gente vai ter que nos reportar a textos anteriores. Mas antes disso, nota-se pelo texto lido que a família de José, seus avós haviam demonstrado uma predileção pelos seus filhos, né? Então os avós de José já mostravam uma predileção dos seus filhos. Aconteceu isso com Isaac, uma predileção por Isaac por parte de Esaú para sua avó e Isaac para o seu avô. E Esaú era um homem caçador, enquanto que Jacó era um homem mais caseiro, né? Ajudava a mãe nos afazeres da casa. Então lá em Gênesis 25, Esaú, irmão de Jacó e primogênito do casamento entre Isaac e Rebeca, vindo do seu trabalho com fome, troca o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Afinal de contas, o que estava tendo ali era fome, ele queria comer alguma coisa, e seu irmão sabia fazer uma comida gostosa. Na cultura daquela época, o filho primogênito recebia a primogenitura. O que seria isso? É o direito de presidir a família e uma porção dobrada na herança dos bens de seu pai, quando este falecesse.
Então Esaú, procedendo dessa forma, rejeitando a sua primogenitura por um prato de lentilhas, ele estava dando pouca importância à sua herança e seu favorecimento que tinha como filho primogênito, passando isso para o seu irmão, né? Então essa participação maior é uma participação dobrada da herança. Então ele não quis saber das responsabilidades da liderança da família, que era uma coisa que o primogênito teria que levar, e logo depois a morte do seu pai. Então ele deu pouca importância a esse tipo de coisa, da sua primogenitura. Então Esaú põe o seu prazer imediato, a sua fome, em detrimento de interesses duradouros. Já avançando mais à frente, em Gênesis 27, quando no leito de morte, Isaac pede para Esaú que caça um animal e faça um almoço para ele, do jeito que ele gostava, um prato que ele se deliciava. Quando a gente está num momento de festa como hoje, vou fazer o prato que a minha mãe gosta, quando é dia dos pais é o prato que meu pai gosta, né? Então Esaú foi à caça, né? E de um animal. Mas a sua esposa Rebeca ouviu essa conversa na porta, e ela, ouvindo essa conversa, chamou seu filho Jacó e mandou que ele fosse lá no campo, lá onde estavam os cabritos da família, pegasse 2 cabritos, matasse ele, que a Rebeca, sua mãe, iria fazer um alimento conforme o pai queria, né? O pai gostava, ia fazer aquele almoço delicioso como ele gosta. Mas acontece que veio a pergunta: como é que vai ser isso? Por quê? Porque o meu irmão tem pelos e eu não tenho. Como é que vai ser isso? Não, eu vou pegar o pelo do cabrito, vou tirar, vou colocar nos teus braços até o pescoço, e quando seu pai for tatear você, ele vai ter a impressão que está tateando os pelos do teu irmão. Sim, mas e o cheiro da minha camisa? A minha camisa tem um cheiro diferente da camisa, porque o meu irmão, ele caça, então ele tem o cheiro da relva, né, da selva. Ele não tem problema não, usa a camisa do seu irmão. Assim fizeram, e levou a comida a seu pai no leito. Seu pai, que estava cego na época, estranhou: a caça foi rápida assim? Você já chegou? Cheguei. Mas a tua voz é diferente, a tua voz não é de Esaú, tal. Mas aí tocou no braço dele e viu, tocou nos pelos do cabrito, achou que eram os pelos de Esaú. Foi no pescoço, tocou e sentiu os pelos do cabrito, mas na verdade pensou que eram pelos de Esaú. Sentiu o cheiro da roupa que ele estava vestindo, e era o cheiro da roupa do seu filho Esaú. Então foi e comeu aquela comida, deliciosa comida que ele gostava. E o que ele fez? Abençoou a seu filho. Quando o Esaú chegou, preparou tudo e trouxe, problema na família. Por quê? Porque ele já tinha abençoado seu irmão. Olha o problema familiar. Então antes de José, já tinha, é o que eu estava mencionando, já tinha um problema de preferência. A mãe, a Rebeca, tinha preferência pelo seu filho Jacó, enquanto o pai mostrava preferência para Esaú. Então, em Gênesis 28, Raquel demonstra uma contrariedade ao seu filho Esaú, que havia se interessado em encontrar esposas no meio de cananeus, um povo com hábitos e religiosidade diferentes, né, dos hebreus. Então, esse procedimento poderia gerar uma perda de identidade do povo. E Raquel não estava contente com isso, e conversou com o seu marido. Abre um parênteses, a Bíblia está cheia de parênteses, né, de Gênesis e Apocalipse. O que eu digo de parênteses? Às vezes a Bíblia, em determinados momentos, ele fala uma coisa e parece que alguém esqueceu de um detalhe, de um ponto importante, e parece que ele abre um parênteses, joga o conto ali, depois continua a história de novo. Vocês veem isso, por exemplo, eu já vi uns 3 ou 4 textos assim. Por exemplo, em 1 Coríntios 13, né? Chegando em 1 Coríntios 12,
Paulo está disciplinando a igreja sobre os dons espirituais. Aí parece que Paulo esqueceu, gente, existe uma coisa mais importante, antes de falar de dons, que é falar do amor. Porque se não houver amor, não adianta você ter os melhores dons, porque é tudo em vão. Então o que é que Paulo faz? Abre um parênteses e joga para 1 Coríntios 13, que é onde fala do amor, né? Ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, não houvesse amor, nada aproveitaria, porque aquela igreja tinha falta de amor. Ela se exibia com alguns dons que não era para ser exibidos. Os dons não é para você se auto-vangloriar. Os dons existem para a edificação do corpo de Cristo como um todo. Não é o único dom que é individual, é o dom de línguas, mas na igreja, se houver quem interprete, e a interpretação dessa mensagem em línguas está coerente com a palavra de Deus, tudo bem, né? O que acontecia no tempo de Corinto é que um levantava, falava uma coisa, outro levantava, falava outra, que ninguém entendia, e Paulo chegou a ficar assim, poxa, se entrar uma pessoa que não é crente aqui, ele chama de indouto, não vão achar que vocês são loucos? Porque o Paulo falava assim, olha, eu sou poliglota, eu falo mais idiomas conhecidos da época do que todos vocês aqui. Poucos conhecem tantos idiomas como eu. Mas ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, esse ainda aqui significa, eu não falo, mas ainda que eu falasse, eu prefiro falar 10 palavras inteligíveis, que todo mundo entende, que todo mundo é edificado, do que uma palavra ou outra que ninguém entende e o pessoal vai sair daqui com dúvida. Então existem esses parênteses, né? Depois, quando Paulo disciplina e fala da importância do amor, ele volta a falar de dons. Aí entra o 1 Coríntios 14. Aqui também aparece esse parênteses. O 37 já estava falando de uma coisa, mas a gente para saber a história tem que ir no 25 e no 28. E voltando no 28, essa contrariedade de que Esaú está procurando uma esposa no meio dos cananeus, né? Isaac, pai de Jacó, mandou que ele fosse procurar sua esposa nas terras de Padã Arã e buscar uma esposa entre os seus parentes. Então Isaac chamou Jacó à sua presença e o abençoou e lhe deu a seguinte ordem, está em Gênesis 28, de 1 e 2: não tomes esposa entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai para Arã, a casa de Betuel, teu avô materno, e casa-se com uma das filhas de Labão, irmão da sua mãe. Então ele pegou a carruagem, obedecendo ao pai, e foi para lá. Jacó seguiu muito bem as orientações que seu pai deu. E chegando lá, quando avistou Raquel, foi amor à primeira vista, né? Parece até coisa de novela. Se apaixonou por Raquel. Raquel deu água para ele e Jacó falou, olha, se identificou a Raquel. Raquel levou a seu pai, avisando tudo, e ele foi recebido lá. Em Gênesis 29, mostra que o amor de Jacó por Raquel fez com que ele começasse a trabalhar para casar-se com a Raquel, o amor da sua vida, por 7 anos. Então combinou com o seu futuro sogro, olha, eu vou trabalhar para você aqui, só para poder, por 7 anos, não vou receber salário, vou ter só a hospedagem de vocês, a comida e tal, bebida, e depois de 7 anos eu quero casar com sua filha Raquel. Lindo, uma conta de novelas, né? Porém, na costume da época, a Raquel não era a filha mais velha, era a filha mais nova. Então, não era costume a filha mais nova se casar primeiro que a filha mais velha. Então, na festa de casamento, quando teve lá, e Jacó entrou em núpcias e ela estava com véu. No dia seguinte, quando ele acordou, ele viu, ele não casou com Raquel, casou com Lia, a irmã de Raquel. E foi tirar satisfação com o seu sogro. Mas eu trabalhei 7 anos por amor a Raquel, por que você me deu Lia? Aí explicou o sogro, não é costume. Então Jacó entendeu, ficou chateado, mas entendeu, e trabalhou mais 7 anos pelo amor de Raquel. Era muito amor envolvido. Então, muitas vezes a gente faz, com paixão, a gente faz muita coisa pela nossa amada, pelo nosso amado. E às vezes no casamento, a gente deixa essas coisas que a gente alimentou lá atrás, ficarem pelo tempo. Tem que ser alimentado todo dia, porque o amor é como uma flor.
tem que ser regado, né? Tem que ser regado todo dia. Qual foi a última vez que você deu uma flor para tua esposa? Eu estou devendo uma para minha. Ela sabe disso, né? Quanto tempo você já disse para ela, eu te amo? Às vezes ela me cobra isso, né? E essas pequenas coisas, pequenas palavras que a gente como homem, às vezes não dá muita importância por causa do nosso dia a dia, nos nossos afazeres, nós ficamos assim, meio automáticos com as coisas do mundo, e a gente vai esquecendo de alimentar aquilo que é mais importante, que é o amor. Bom, segundo o comentário histórico-cultural da Bíblia, do Velho Testamento, de John Watson, era costume do povo fazer, como falei, essa tradição da filha mais velha casar em primeiro, né? Então Jacó trabalhou para amor de Raquel. Só que Raquel, a sua amada, era estéril, enquanto seu marido Jacó já tinha tido filhos com a sua irmã Lia, e isso deixava ela triste. E quando a gente ama uma pessoa e essa pessoa está triste, nosso coração fica triste também. Então o momento de amargura de Raquel era um momento de amargura também de Jacó. Então eles tiveram essa discussão em casa, e José chegou a declarar: Deus retirou das minhas costas da humilhação de não ter filhos. Então por quê? Porque Raquel Deus olhou para Raquel, abençoou a Raquel e abriu a madre dela, e José foi o filho primogênito da mulher que Jacó realmente amava. Então, por ser filho primogênito da mulher que Jacó amava, aí aconteceu a predileção, seguindo o caminho. Não é nada de como diz hoje em dia, maldição hereditária. Tem umas teologias estranhas que acontecem no nosso meio. Aconteceu na geração atrás, aconteceu na outra, e está acontecendo agora, isso é maldição hereditária. Não existe esse negócio de maldição hereditária. Existe uma história de amor, no caso aqui, que a Bíblia demonstra, em que o filho da mulher que ele realmente amava, né, deu à luz ao primogênito, que entendeu que era o primogênito, José. Por isso José foi cercado de todas as vontades. Então, os melhores presentes, e os outros ficaram com ciúmes, que é uma coisa muito natural. Então José, as suas vontades todas eram atendidas, né? Então o que aconteceu? Os filhos, então, baseado no texto que a gente leu e na história que a gente já botou todo mundo mais ou menos enquadrado e como estava a família de José, a família de Jacó, a gente pode chegar a alguns pontos. Primeiro, os filhos não devem evitar a desunião no lar. Muitas vezes os filhos podem evitar a desunião no lar. Como é que eu vejo isso? Em Gênesis 37, que é o texto que a gente leu, no versículo 2, na parte final do versículo, diz assim: José trazia uma má fama dos seus irmãos a seu pai. Então, devemos evitar espalhar boatos. As palavras, quando são bem empregadas, elas podem edificar, elas podem encorajar, trazer paz, esperança e salvação. Mas quando são mal utilizadas, seu efeito pode não ser tão bom assim, pode ser catastrófico, né? E o efeito catastrófico de uma notícia falsa, né, pode destruir amizades, pode acabar com afinidades. Então Tiago 4,11 diz o seguinte, quem puder me acompanhar, porque eu vou usar muito a Bíblia hoje. Tiago 4,11 diz o seguinte: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Então, meus irmãos, antes de falar, existe uma coisa: antes de falar mal de alguém, evite falar mal dos outros. Porque às vezes você vai falar mal de alguém, falar uma notícia falsa de alguém, e aí você causa um problema enorme. Há pouco tempo atrás, nós tínhamos uma novela que falava de uma pessoa que
que estava sendo perseguida por moradores por uma notícia falsa de que ela estava sequestrando crianças. E essa novela, dessa parte, estava baseada num fato que aconteceu um tempo atrás, um fato real que aconteceu atrás. E recentemente, de novo, no mesmo lugar, aconteceu a mesma coisa. Uma senhora foi espancada, jogada na rua, puxada os cabelos dela, com a notícia falsa de que ela estava sequestrando crianças. Então, cuidado, meus irmãos. Tenha cuidado de espalhar notícias falsas. Faça uma pesquisa antes para saber se aquela notícia é verdadeira ou não. E em Provérbios, fala que os mexeriqueiros, os que fazem mexericos, não são tão prejudiciais e duradouros ferimentos físicos. Provérbios 25:18 fala sobre isso. Então, vamos lá em Provérbios 25:18. Martelo, espada e flecha aguda é homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Martelo e espada e flecha aguda, ou seja, pessoas que machucam os outros com notícias falsas. Então, pessoas ocupadas e dedicadas a cumprir fielmente seu dever não encontrarão tempo para espalhar mentiras, espalhar boatos, nem entrar em questões alheias. Lembro de uma vez que tinha uma pessoa na igreja, e essa pessoa vivia falando mal dos líderes de ministérios. Toda vez chegava o pastor e falava mal de um, de outro, até que o pastor chegou para ele: meu irmão, antes de você falar de mais alguém, faz o seguinte, vai lá no bebedouro, pega um copo d'água, enche o copo de água e anda na igreja, ao redor da igreja. A igreja era uma igreja grande, como essa é grande também, mas era uma igreja maior. Dá uma volta na igreja toda. Depois que você der a volta na igreja toda, tu vem aqui falar comigo. O cara foi, não entendi nada porque o pastor pediu para fazer isso. Mas ele foi lá no bebedouro, pegou um copinho de plástico, encheu de água e deu uma volta na igreja toda, até quando completou a volta, se encontrou com o pastor. Aí ele: pois bem, você deu a volta na igreja toda, caiu uma água no chão? Não. E aí, você reparou em algum erro de algum irmão? Ele: não deu tempo, está preocupado em não deixar cair água aqui, você pediu para entregar o copo cheio. Pois é, meu irmão, quando a gente está ocupado com as coisas de Deus, a gente não tem tempo para mexer. Né? Então, a fake news arruína amizades, os boatos baseiam-se em rumores que às vezes não são verdadeiros. Tem que verificar. Mexeriqueiro é aquele que sai difamando, fazendo fofoca. E é horrível você ter na igreja pessoas fazendo fofoca de líderes da igreja, do pastor da igreja, do diácono da igreja, da liderança de modo geral. Isso é horrível, entendeu? É horrível. O cristão deve ser íntegro, honesto, justo e de confiança. Ele deve saber dominar a língua. Tiago fala sobre a língua, que a língua ela pode incendiar uma floresta. E olha que Tiago está falando para a igreja primitiva. É claro que aqui não tem ninguém, graças a Deus, com isso. É coisas lá da igreja primitiva. Mas no tempo de Tiago, a igreja primitiva passava por esse tipo de problema. A segunda coisa, nesse texto que eu acabei de ler, que José trazia uma má fama dos seus irmãos a seu pai, é que, se não for boato, a Bíblia recomenda repreender o irmão em amor. A gente, quando vê o irmão em falta e não é boato, a gente tem logo o interesse de levar para a igreja e queimar o irmão na igreja. Vamos desligá-lo. Mas o que fala Mateus 18, de 15 a 17? Jesus falando sobre esse assunto, em Mateus 18, de 15 a 17. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo outros 2 ou 3, né? Em outra versão vai 2 ou 3. Para que, ou 1 ou 2, como está aqui, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considere-o como um gentio e publicano. Ou seja, já naquela época do início do Evangelho, Jesus pregando, Jesus já falava da ampla defesa. Ampla defesa. E quando a gente vai abordar um irmão, não temos que abordar botando o dedo na ferida do irmão, mas devemos falar com o irmão em amor. Falar com o irmão em amor. Porque não é você tocando com a ferida que você vai curar
Você às vezes tem que passar um remédio e para que botar uma gaze, um esparadrapo e fazer um tratamento contínuo até aquela ferida acabar, aquele mal acabar. Então, Jesus nos ensina que ao vermos um irmão em prática de um pecado, procurar em particular e tratá-lo de forma particular. Se você ganhaste o irmão, conseguiu vencê-lo do seu pecado, ele se arrepender contigo, os dois chorarem juntos e orarem, acabou o assunto. Não leva para a igreja, não fala, não comenta com ninguém, acabou o assunto. Deus perdoou. Se tiver que levar como GT, nós batistas gostamos muito da palavra GT, né? Um grupo de trabalho, uma comissão de disciplina, então ele recebia aquela comissão e a pessoa ouvir aquela comissão, se arrepender e chorar junto com aquela comissão, assunto encerrado. Só vai para a igreja quando a pessoa está totalmente rebelde, não quer ouvir o irmão em particular, não ouviu a comissão, aí o assunto vai para a igreja. E mesmo assim a igreja está dando a oportunidade de ele se defender ou de ele se arrepender perante a igreja. Quer dizer, há 3 oportunidades de arrependimento. Se nenhuma das 3 for suficiente, aí não tem jeito. Mas o que acontece na maioria das vezes? A pessoa vai direto para a igreja, né? Não se dá assim, essas etapas, pulam etapas que deveriam ser cumpridas. E no terceiro ponto, se não for boato, então vimos assim, se for boato, evitar falar fake news. Se não for boato, a Bíblia recomenda que deve repreender o irmão. E se não for boato e a pessoa não aceita a repreensão, a Bíblia recomenda que o crente não deva compactuar com o erro. Então, no texto de Mateus fala isso, 18 a 17. Se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considere-o como gentio e publicano. Então, ele não deve estar no meio mais da igreja, ele deve ser reconhecido como uma pessoa que apostatou da fé. O assunto sendo levado à igreja, Paulo nos orienta então a ampla defesa, como falei. E José, uma pessoa que amava seus pais e a sua família, ao saber que as coisas erradas que os irmãos estavam fazendo, as escondidas, comunicava a seu pai. E após esgotadas, garanto aqui que só falou a seu pai depois que José pessoalmente chegou a um dos seus irmãos: meu irmão, isso não é assim, não é dessa forma. E os irmãos não queriam ouvir a José. Chegou José, levou aos pais, e sabe que o pai ficava no pé dos irmãos, e isso cada vez mais aumentava a raiva dos irmãos em relação a José, porque já era um filho queridinho do papai, que tinha todas as preferências do pai, por ser filho da mulher que ele amava. A Raquel, no capítulo 37, que nós lemos, já estava morta, né? Esse é o problema, que no 35 estava morta, no capítulo 37 ela ainda não estava morta, entendeu? Esse parênteses que eu falei ainda há pouco. Então acontece, os irmãos cada vez mais tinham raiva de José, né? Que ele era o preferido, ele era o cara que não se misturava com os irmãos, ele é um cara que trazia aborrecimento para os irmãos, né? Segundo a visão deles. No casamento existe também discussão, e é muito comum discussão na família. Então havia uma discussão na família porque o pai sabia que os filhos faziam certas coisas erradas, e havia discussão entre o pai e os 11 filhos, e os seus filhos com José, e talvez a discussão saía dos filhos contra José e o pai. E no casamento, que nós estamos falando também de família, existe discussão. A discussão é coisa natural. Não há família que diga assim: não tem discussão na minha casa. Ou, se na sua casa não tem discussão, um dos lados está dando a ordem e você está submisso àquela ordem, não discute aquela orientação, aquela ordem, aquela liderança, mas isso chega uma hora que vai chegar e a pessoa vai explodir. E quando explodir, vai ser uma coisa, vai lembrar o que aconteceu lá 100 anos atrás.
Isso muito acontece quando a gente está brigando com a esposa, né? Às vezes uma coisa que você já foi lá atrás, 10 anos atrás, você já esqueceu, levanta, ressurge do túmulo e traz o momento presente. Lembra quando aquela vez que você falou isso assim para mim? Pois é, casamento exige as discussões. As discussões, elas devem ser tratadas de forma que você não agrida o seu cônjuge. Porque a discussão no casamento é como um carrossel. Ela começa devagar. À medida que está esquentando, o carrossel está correndo mais rápido. Mas se você está vendo que a discussão está tão grande, que o carrossel está andando muito rápido e pode trazer aqueles xingamentos, aquelas palavras torpes que não devem ser faladas, uma das partes tem que dizer assim, vamos dar um tempo. Dar um tempo não significa que eu sei do que você faz. Não. Dar um tempo é dar um tempo. Nada melhor do que um dia e uma noite no meio. É tempo de você parar, descansar, ouvir, meditar melhor no que foi dito, nas palavras que foram ditas, no que o outro disse, e aí no dia seguinte, ou 2, 3 dias depois, voltar naquele assunto de forma mais madura. Porque muitas vezes a gente entra numa discussão, e aí a gente chega a falar coisas que não deve. E a Ezequiel 4:31 fala que uma coisa é discussão de opinião e outra coisa é agressão. Vamos ler Efésios 4:31, carta do apóstolo Paulo a Efésios, capítulo 4, versículo 31. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada do meio de vós, de entre vós, no meio de vós. Então, é muito triste você encontrar vizinho gritando. Hoje de manhã, antes de ir para a igreja, houve uma discussão na minha vizinha, e é muito triste a gente escutar aquela gritaria de discussão, berros, sabe? Que não vai levar a lugar nenhum. Só vai agravar a crise, e muitas vezes isso pode gerar coisas que a gente não quer no casamento. Devemos denunciar uma briga doméstica, sim, em que haja claramente casos de feminicídio, de maus tratos a crianças, a animais, porque até pouco tempo atrás tinha aquela frase que dizia que a briga de marido e mulher, ninguém se deve meter a colher, mas havendo agressão à mulher, havendo agressão física, deve ser denunciado, sim. Aos filhos podem bater. Eu sou daquela filosofia que filhos podem ser corrigidos de forma amorosa pelos pais. Agora, você agredir filhos e cônjuge de forma de ficar roxo, entendeu? Aí já deixou de ser alguma coisa que a gente chamaria de alguma coisa plausível, melhor dizer. Então, a gente deve sim colaborar para que não haja extensão disso, porque se não é boato, né? Se é uma verdade e você é testemunho de uma agressão clara a mulher, cárcere privado, coisa assim, e você se cala, você é conivente. Você é cúmplice, e isso também é crime. E nós devemos ser, para a sociedade, exemplo. Agora, não sair por aí catando ninguém. É claro que a gente tem que ser coisa clara. Não pode voltar ao primeiro ponto, fazer boato. A gente tem que ter certeza do que está falando, porque uma coisa horrível é espalhar boatos, pessoas serem castigadas sem terem culpa naquilo que é acusado. Segundo ponto é que os pais não devem mostrar predileção por filho nenhum. Esse é o problema de Jacó. No versículo 3 diz assim: Israel amava José mais do que a todos os seus filhos. Então, eu falei, José mostrava, Israel, Israel mostrava predileção a José em detrimento dos seus filhos. Isso era errado. O comentário bíblico Biacon, da CPAD, diz que Isaac teve a fraqueza de preferir um dos filhos em detrimento de outros.
Agora Jacó estava fazendo a mesma coisa. Isaac teve coisa de Jacó, agora está fazendo a mesma coisa, fazendo de José, fazendo uma coisa talvez porque José fazia lembrar de Raquel, aquele amor, filho da amada. O resultado foi uma divisão entre José, então na época com 17 anos, e seus meio-irmãos. Quer dizer, porque ele chamou de meio-irmão, porque eram filhos da Lia, né? E alguns deles eram meios-irmãos. Essa predileção foi porque José era filho primogênito da esposa que amava. Eu falei isso com vocês. E a predileção de Jacó por José em relação aos demais filhos fez com que os irmãos o odiassem. A consequência disso é essa predileção. Por que você fala toda hora que houve predileção? Vamos chegar lá. Havia essa predileção pela forma que o texto fala, que Jacó dava presentes para José, e um dos presentes que fala aqui era uma túnica. Essa túnica era uma túnica que alguns comentários bíblicos falam que é uma túnica colorida, uma túnica bem elaborada, fina. É como se dissesse hoje que era uma roupa de grife. Então imagina que você dá para o seu filho, da mulher amada, uma roupa de grife caríssima, enquanto que os seus outros filhos da outra esposa recebiam umas roupas de qualidade inferior. Então já viu, né? Então o tênis de José era da grife caríssima, custava aí R$300, enquanto que os outros filhos custavam 50, 70, que eram coisas que ficavam ruins toda hora, né? Então essa é o tipo, mais ou menos da ciumeira que tinha. Nós não devemos cultivar nas famílias uma predileção por filhos. Devemos tratar todos os nossos filhos iguais, tá? Devemos também, como igreja, ser amorosos a todos, sem predileção, porque com palavras agradáveis, são como favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Provérbios 16, 24. Devemos estar sempre querendo mostrar que nos importamos com todos e com todas, acolhendo os necessitados que nos cercam e dando a eles a mensagem de Deus aos corações aflitos e conturbados. E na família, evitar mostrar predileção. Os pais devem educar seus filhos financeiramente. Mesmo versículo 3, Jacó mandou fazer a túnica para José, uma túnica cara. Lá em casa, quando nossos filhos eram menores, quando eles tiveram uma idade de saber, já começar a pedir uma roupa melhor, saber mais ou menos a falar sobre dinheiro, já ter uma certa noção, a gente se reuniu como família, botamos nós quatro na mesa, eu, minha esposa, meus 2 filhos, e abrimos a eles o orçamento da casa. Olha, então, eu ganho isso, tua mãe ganha tanto, a soma do nosso salário é isso, nossas despesas são mais ou menos essas. Então a gente vai procurar dar sempre para vocês o melhor que nós pudermos, mas não peçam roupa de grife, porque nós não podemos dar roupa de grife e não vamos fazer mundos e fundos com roupa de grife. Então eu tenho que expor a eles o nosso orçamento. Meus filhos entenderam, da forma que a gente sentou, conversou com eles de forma clara, eles entenderam, porque os nossos filhos têm os grupinhos de amizade deles, e cada grupinho de amizade tem uma família que alguns têm um suporte financeiro, graças a Deus, melhor do que outros, mas a gente tem que entender, fazer eles entender que o quanto a gente pode ajudar e quando é que a gente pode ceder alguma coisa, quando a gente não pode, e sem fazer predileção a ninguém. Então, quando faz assim, a família toda entende. Aí, na hora de você receber um presente, na hora que você for comprar alguma coisa para os seus filhos, eles não vão pedir coisas absurdas. Mas José, mas o pai de José, Jacó, o que ele fazia? Ele se esforçava para dar o melhor para José. E com os outros filhos, ele virava as costas e dava qualquer coisa. E isso não deve se fazer.
Eu sempre quis ter uma filha, mulher, uma filha, né? Com minha filha. E só tinha tido filho homem. Então, a filha mulher, eu vou dar tudo o que ela quer: o melhor vestido, melhor sapato, melhor sandália, melhor bolsa. Meus filhos, né? Puder dar, eu dou. Não deve ser assim. Então devemos dar aquilo que nosso orçamento comporta. Não devemos gastar um cartão de crédito, dizer assim: qualquer coisa compra no cartão. Mas um dia a fatura chega. A fatura vai chegar no mês seguinte. Então, e a fatura de cartão é uma coisa que você deve, de preferência, deve pagar à vista. Pagar toda a fatura. Porque se você vai pagar mínimo, você está pagando um juros absurdo. E daqui a pouco a sua vida financeira fica complicada. Portanto, se você não tem dinheiro para comprar uma coisa, ainda que seja por cartão, para pagar no mês seguinte, não compre. É preferível você fazer uma poupancinha até o momento que você puder comprar, e compre. Então, essas coisas você tem que também conversar com sua família, enquanto seus filhos moram com você. Porque aí você vai passar para ele, quando a gente monta um orçamento, o que a gente tem que fazer? Você ganha o seu dinheiro, tem que dar o dízimo, a primícia de todas as coisas, é dar o seu dízimo, né? Aí você dá prioridade, o que você está precisando, o que você precisa comprar realmente e tal. Então, a educação financeira passa, de repente, se puder, uma mesadinha para o filho começar a ter esse tipo de noção de coisas, né? Porque quando eles crescem, já fica com a sua noção. Se a gente não ensina essas coisas básicas desde pequenininho, eles vão ser filhos que vão ficar chateados com os pais, porque acham que os pais podiam comprar as coisas e nunca comprou porque nunca gostou dos filhos. Não existem essas coisas nas famílias, a gente não ouve umas coisas dessas. Então precisamos ser claros financeiramente a nossa família. Então, por isso que eu falei que a gente tem que educar financeiramente. E se Jacó educasse seus filhos, seus 12 filhos da mesma forma, sem privilégios, apesar de gostarem mais de José, mas fazer uma força enorme de mostrar uma certa igualdade pelo lado de amor para os filhos, e sem privilegiação a ninguém, todo aquele ódio na família, todo aquele mal-estar, todo aquele problema, não acabaria, né? Acabaria. Então, o comentário bíblico histórico-cultural da Bíblia, do Velho Testamento, diz que a túnica de José era uma túnica especial que significava uma posição de autoridade e predileção. Então você vê o filho mais novo com autoridade, com uma roupa de autoridade e predileção, né? Provavelmente colorida, com tipo de tecido caro, manga longa. Pinturas egípcias encontradas por arqueólogos desse período ilustram cananeus bem vestidos, usando roupas bordadas, de manga longa, comprida, com uma estola debruada, colocada na diagonal, da cintura até o joelho. Então, esse detalhe da arqueologia eu fiz questão de trazer, porque era costume, não é para todas as pessoas do povo que vivia no Egito ou na região cananeia, era para pessoas que tinham um certo nível econômico. Quando nossos filhos têm amizades com outras crianças, então ensiná-los a ter roupas que não são roupas ruins de se usar, mas sabendo que é a realidade do pai, né? Não devemos contar nossos sonhos também a qualquer um. Você vê que José, terminando, né? José, ele falava dos seus sonhos aos irmãos e também ao seu pai, e por fim a seu pai. Mas a gente não deve contar nossos sonhos para qualquer um. Não porque essa pessoa vai ter um olho gordo e vai crescer esse olho e que vai trazer maldição para mim, que tudo que Deus ia me dar vai por água abaixo. Não é nada disso. Nada disso. Nós não devemos dizer, porque nem todo mundo fica contente com as nossas vitórias. O que aconteceu com os irmãos de José? Quando o José contou um sonho, eles ficaram cada vez mais com raiva de José. O sonho que Deus deu para José, que seria uma pessoa que cresceria na vida, não saberia como, cresceria na vida a ponto de ser um chefe dos seus irmãos, deles. Então, era a raiva. Então, às vezes, a gente não deve contar para todo mundo, assim como na oração, né?
Na oração a gente não deve contar muitos particulares para qualquer um. Temos que procurar aqueles irmãos de fé que sabem guardar segredos em algumas coisas para podermos contarmos algumas particularidades nossas e pedir oração. Muitas vezes grupos de oração, às vezes vira grupo de fofoca, e não é isso que deve ser. Grupo de oração para orar porque um irmão ou irmã está passando por um certo problema, certa necessidade, e vamos não fazer fofoca, espalhar para a igreja toda. Não, é orar para que eu vou procurar ajudá-lo de alguma forma. Hoje de manhã na EBD da minha igreja, o pastor estava falando lá da pessoa que pediu oração. Então ele fez um teste na igreja, botou, a classe era grande e falou assim: olha, o irmão fulano de tal precisa de oração, com um problema particular. E rodou, e espalha para o outro aí, espalha para o outro. Aí foi. Quando chegou no final da EBD, o assunto chegou no outro lado. Aí ele perguntou para a última pessoa que recebeu: qual foi a informação que ele recebeu sobre oração? Que o irmão está com um problema financeiro sério, que ele pode ter que ir para a justiça. Então, tem cuidado com essas coisas, mesmo. Não tem cuidado com essas coisas, né? Então, devemos falar nossos sonhos apenas com aquelas pessoas que vão comprar os nossos sonhos, vão vibrar com nossos sonhos, vão orar para que nossos sonhos se realizem. Essas pessoas que devemos contar para nossos sonhos, essas pessoas que a gente sabe quem são, nós devemos contar. Não é sair contando para qualquer um, né? Simples assim. Por fim, no mês da família que nós estamos, somos instados a amar o próximo. Jesus falou para amar o próximo como a nós mesmos. E esse próximo pode ser uma pessoa que não é do nosso círculo religioso aqui, mas amar o nosso irmão que está à nossa volta, ouvindo um samba que está lá fora e que precisa do amor de Deus, né? Como Jesus nos ensinou a amar nossa família, da educação muitas vezes que nos tem faltado, nos faltaram como pais, mas procurar dar aos seus filhos essa educação, cuidando para que não devamos criar divisão no lar, por nenhum motivo. Não devemos espalhar fofocas por aí, sem analisar se a notícia que está passando é real ou não. Não devemos demonstrar predileção para filho nenhum. Não devemos ser honestos com os nossos filhos em tudo. Não é dar uma de pão duro, não. Eu não estou falando isso, que você seja pessoa sovina. Não. É mostrar a realidade da sua vida financeira, da família. Porque se teu filho pede uma coisa, um celular que vai ser bom para uma atividade de trabalho dele ou de escola para ele, porque eu vou segurar? Não. Eu talvez não compre um celular de R$5.000, R$7.000, mas eu compro um celular de 1.000, com muito custo, pagando as prestações de uma certa casa que tem por aí, ensuada as prestações, mas é uma coisa que ele vai usar, às vezes, para um trabalho dele, para a escola dele, para o seu dia a dia. Porque celular, rede social, já que eu troquei nesse assunto, são coisas que devem ser também muito cuidadas pelos pais. Tem pais hoje que transferiram a sua educação para os tablets, os celulares, os computadores. E muitas vezes coisas horríveis têm entrado na casa sem o pai perceber, porque o pai não está vigiando. O pai e a mãe botaram o filho no mundo, mas eles não estão educando. Eles acham que a educação é a escola que dá, a igreja que dá. Não é, meus irmãos. A educação vem de casa. Você tem que educar o seu filho na palavra de Deus e tudo que você entende que é honesto. Porque lá fora a visão pode ser completamente diferente daquilo que você queria que seu filho aprendesse. E se você chega, toma aqui um joguinho, tá? Para você brincar, porque você anda muito para lá e para cá, eu não quero ficar seguindo você, eu não quero te educar. Tá dando um joguinho. Daqui a pouco o teu filho está entrando numa rede social, conversando com pessoas que você pensa que é pessoas do círculo de amizade dos seus filhos, e não são. E quantos casos têm aparecido por aí nesse sentido? Vigie seus filhos, ame seus filhos e eduque seus filhos. Eduque. O verdadeiro pai, a verdadeira mãe educa seu filho. Ele educa. Dá trabalho. Educar dá trabalho. E por isso nós vemos aí as escolas como estão, com filhos que não têm respeito a professores,
porque muitas vezes não tem a educação de casa. A igreja ensina a Bíblia para as crianças, ensina, mas a educação tem que vir de casa, básica, né? A educação vem do lar. Quando temos nossos sonhos, as pessoas, como eu falei, que vibram conosco, tenhamos uma vida que demonstre amor de Deus e que em nossas vidas. Então, porque aquilo, Jesus falou que o nosso coração fala, a nossa boca fala que o coração está cheio. Então nós devemos estar cheios de amor e falar desse amor. No dia que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, devemos espalhar, recebemos esse amor do Espírito Santo e devemos compartilhar esse amor de Deus às pessoas e não nos contaminar com discursos que não são de Deus, discursos que não são agradáveis a Deus, discursos discriminatórios, discursos que rebaixam a pessoa humana, discurso que afasta a pessoa de Deus. E que assim a família das pessoas que são membros dessa igreja possam ser famílias que sejam farol no meio ao mar, o mar da vida, que tem muitas pedras no meio do caminho, mas com nós como farol mostramos para o barco, o navio, aonde ele deve andar sem afundar nas pedras. Como crentes devemos ser faróis, onde devemos iluminar com a luz de Cristo, para que as pessoas que estão andando pelo mundo escuro de trevas não vão a pique com o pecado que o mundo oferece. E que o Senhor nos abençoe. Meu